Queridos, bom dia. Bom, agora eu vou estar pregando sobre uma palavra que vocês mesmos pediram. A gente fez uma pregação hoje cedo falando sobre as mentiras que a gente encontra nas religiões e muitas pessoas se manifestaram positivamente, reconheceram que a palavra do Senhor é a verdade, reconheceram que, de fato, há muita mentira dentro da igreja evangélica e nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. Então não há o que discutir com a palavra de Deus. Se a Bíblia ensina que Satanás é o pai da mentira e que quem pratica a mentira é filho do diabo, então você tem que entender que a palavra de Deus ensina que nesse antro de religiosos o diabo reina. E como ensina 2 Coríntios capítulo 11, que eu não me canso de dizer, você está congregando com servos do diabo. Está sendo conivente com a mesa do diabo. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Então vocês estão conhecendo a verdade e a verdade está libertando vocês. A partir do momento que você reconhece que o que estamos falando é verdade, mas você segue optando por viver essa vida de mentira, então você negou a verdade, ou seja, negou a Cristo, porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Se você negar a verdade, você está defendendo a mentira. Então é importante que você tenha uma posição firme em relação à sua vida, à sua fé. Eu estou pregando aqui para que tu e tua casa sejam salvos. Eu não estou pregando para que você curta e que compartilhe o meu vídeo, porque eu não quero nem aparecer. Eu não estou aqui pregando porque eu tenho pretensão com alguma coisa com você, eu estou isento de interesse em relação a você. Eu quero que você e sua casa sejam libertos. Eu quero que o agir de Deus aconteça dentro da sua vida, dentro da sua casa. Eu quero que teu filho volte a falar com você como ele falava antes. Eu quero que teu filho seja liberto dessas más companhias que ele tem andado. Eu quero que a sua esposa ela seja liberta desses pensamentos malignos de inferioridade que ela tem, dessa escravidão que vocês são submetidos por Satanás por não viver a palavra de Deus. Eu quero que você, homem, você não precisa se envergonhar não, querido. Eu sou homem, eu passei pelo que você passou. Se hoje você está viciado em pornografia, eu quero te dizer que eu também era. Todos que estão afastados do Senhor Jesus, eles vão sofrer nas mãos do diabo. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te dizer que a minha vida mudou e que a sua vida vai mudar também. Mas para isso você tem que tomar uma decisão, como eu tomei. Então perceba que eu não estou aqui dando uma de evangélico, defendendo religião. Pelo contrário, estou mandando você sair da religião porque a palavra de Deus ensina isso. Então eu quero falar agora, depois dessa pequena introdução, sobre a palavra de Deus. Bom, muitas pessoas perguntaram, querido, eu tenho dúvidas sobre o batismo nas águas. Gente, vamos lá, vamos começar. Aí você vai para a igreja evangélica, o pastor diz para você que, olha, eu estou falando o que aconteceu comigo. E vocês sabem que é verdade. Se você é evangélico, você vai falar, cara, é verdade. O pastor falou para mim assim, querido, para que você seja batizado, é necessário que você tenha pelo menos 1 ano de igreja e que você seja dizimista. Aí eu fiquei assim, gente, 1 ano de igreja? Mas no meu coração eu estou sentindo o desejo de ser convertido, de ser batizado. Aí o pastor falou assim, querido, você precisa estar na igreja 1 ano e você precisa ser dizimista. Aí eu fui para outra igreja, como é que é o nome daquela igreja que eu fui, gente, aqui perto? Presbiteriana. Aí eu saí da Assembleia, fui para a Presbiteriana, aí o pastor chegou lá, você é de qual denominação? Falei, eu era da Assembleia. Ah, sim, Assembleia, entendi. Você tem uma carta de recomendação? Eu falei assim, carta de recomendação? Como assim, cara, carta de recomendação? É porque para você entrar na nossa igreja, para você ser batizado, é necessário que você tenha uma carta de recomendação. Eu não sabia nem o que era carta de recomendação, gente. Eu fiquei tão apavorado. Eu falei, gente, eu estou tentando buscar Deus e estou encontrando um monte de dificuldade. O cara começou a perguntar qual era a minha denominação. Eu não sabia nem o que era denominação. Eu só queria buscar a palavra de Deus, entendeu? Enfim. E aí, Deus incomodou meu coração, porque ele falou, como você pode perceber, meu filho, as pessoas estão criando dificuldades para que você conheça a minha palavra. Não há nenhuma resistência
para aqueles que querem conhecer a palavra de Deus. Porque o próprio Deus, ele conduz aqueles que querem conhecer a palavra dele pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais seguro, que é o único caminho que nós devemos seguir. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Então eu comecei a ir a Cristo, porque eu pensei, gente, se Jesus diz que é o único caminho que vai a Deus, então eu vou para Cristo. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a praticar tudo aquilo que estava na Bíblia. Gente, minha vida foi se transformando poderosamente. Coisas sobrenaturais aconteceram comigo. Coisas sobrenaturais, eu comecei... Eu sei que você vai ficar com medo do que eu estou falando, porque você não tem fé, então você vai ter medo. Eu comecei a ver coisas. Eu não gosto de falar isso, porque isso dá margem a escândalo. Parece que eu estou querendo dizer que sou mais espiritual que vocês, mas está escrito na Bíblia que os sinais e os prodígios acompanharão aqueles que crerem no Evangelho. E muita coisa começou a acontecer na minha vida. Eu comecei a sentir uma grande presença de Deus e as coisas mudaram na minha vida, sendo que eu nunca fui batizado na igreja. E agora eu quero falar para você um pouquinho sobre o batismo na igreja. Bom, em primeiro lugar, aí você vai para a igreja, tem um ano de igreja, dizimista, né? Dizimista, que dá um dinheiro para os caras. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui, peraí. Aí você vai, dizimista, um ano de dinheiro para os caras, 10% do seu salário. Vamos supor que você ganha aí 5 mil reais. 10% de 5 mil, quanto que é? 500 conto. 500 vezes 12, quanto que dá isso? 5 vezes 10, 5 mil dá 6 mil, não é isso? Então, em um ano, você deixou 6 mil reais na igreja deles. Não é isso, gente? 10%, 500 vezes 12, não é isso? Eu sou péssimo de matemática, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas nos meus cálculos deu aqui 6 mil por ano. Então perceba que para você ser batizado, você precisa ter um ano de dizimista. Ou seja, dá 6 mil para essas pessoas, caso você ganhe um salário de 5 mil, né? Se você ganha 800 reais, 80 reais por mês, 800 vezes 10, 80 vezes 10, 800, 160, 960 reais, não é isso? Mais ou menos isso. Então, se você ganhar um salário mínimo, você vai ter que deixar pelo menos quase um salário mínimo ao final de um ano dentro dessa igreja para que você conheça Jesus. Então perceba que o diabo ele coloca uma série de empecilhos sempre envolvendo o dinheiro para que você conheça a Deus. Gente, quando foi que os apóstolos cobraram alguma coisa? A palavra de Deus ensina que de graça recebestes e de graças deve dar. E agora eu vou começar a enfiar a palavra de Deus no seu coração. Agora eu vou citar a palavra de Deus para vocês aqui agora, mas eu vou citar tanta palavra de Deus para te mostrar o quanto mentiroso é esse mergulhozinho de igrejas. Aí a pessoa organiza uma piscina, reúne uma série de bobalhões vestidos de terno e gravata e fala assim: ai, hoje é um dia muito especial na sua vida. É aquilo que a gente estava falando antes, da liturgia. São coisas, são práticas religiosas que não têm nenhum valor diante de Deus. Nenhum valor. Por quê? Porque não está na palavra de Deus. Não está na palavra de Deus. O batismo das águas está na palavra de Deus? Está. Mas eu vou te provar agora que isso acabou. Acabou, querido. Cristo morreu. Eu não sei se você sabe disso. E agora eu vou começar a enfiar a espada no seu coração. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6,17. Então Satanás se levanta com a mentira. Vem Jesus com a sua espada e corta. Pronto, Satanás. Cortei a sua mentira. Apaguei o seu dardo inflamado. Essa mentira não entra na minha vida. E não vai entrar na tua que está me ouvindo agora. Eu sei que muitos de vocês já estão cansados de ouvir a minha voz. Muitos de vocês estão assim: ai, esse irmão está falando muito. Querido, na sua igreja as pessoas pregam pouca palavra porque as pessoas não querem ouvir a palavra. A palavra é uma coisa chata para o evangélico. O evangélico ele não gosta da palavra. Ele gosta de campanhas, campanha de oração, entendeu? Culto de libertação, culto da prosperidade, culto da vida sentimental. Então isso agrada o coração do evangélico. Por isso que a palavra de Deus ensina que
essas pessoas amontoarão para si mestres conforme a concupiscência de vossos corações. Ou seja, essas pessoas terão pastores que preguem aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que Deus tem a dizer. E o que Deus tem a te dizer, eu vou começar a dizer agora. Querido, vamos começar aqui por João 15,16. Muitas pessoas falam na igreja assim: você se batizou, mergulhou nas águas, botou aquela roupa branca, né? Igual da Umbanda, né? Porque a Umbanda também coloca aquela roupa, gente. Acho que você não percebeu que isso é uma coisa meio macumbeira? Com todo respeito à religião da Umbanda, porque eu prefiro ser umbandista do que ser evangélico. Porque quem é evangélico é 2 vezes mais merecedor do inferno, porque tem contato com a palavra de Deus e não se converte. Porque usa a palavra de Deus de forma invertida. Então perceba que em João 15,16, capítulo 15, versículo 16, Jesus falou o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E aí as pessoas na igreja evangélica falam o quê? Você tem que aceitar Jesus. Aceita Jesus. Querido, você precisa aceitar Jesus. Querido, você precisa aceitar Jesus. Gente, como que eu vou aceitar Jesus se não sou eu que escolheu? Não fui eu que escolhi a Cristo, mas Ele me escolheu. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E aí você já começa a ver que isso é uma heresia. Ai, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Repara só, gente, todas as igrejas falam a mesma coisa. Então perceba a inversão da palavra de Deus. O correto seria, querido, Jesus te escolheu, por isso você está me ouvindo agora. E eu estou falando isso para você mesmo, para você que está me ouvindo agora. Se Jesus não tivesse te escolhido, você não estaria ouvindo o evangelho verdadeiro como você está ouvindo agora aqui. Eu quero te dizer que você que está me ouvindo agora, você mesmo está me ouvindo. Jesus te escolheu porque você está ouvindo a pregação verdadeira do evangelho. Você está ouvindo a palavra de Deus, você não está ouvindo que você precisa aceitar Jesus. Pelo contrário, você está ouvindo que Ele te escolheu. Ele te escolheu. Então dê valor ao sangue de Cristo. E agora vamos começar aqui. Eu vou começar a te mostrar por que o batismo das águas ele é uma grande mentira. Porque o próprio João Batista, que batizava em águas, ele disse o seguinte: olha só, o que vem é mais forte do que eu. Gente, o que vem é mais forte do que eu. E eu não sou digno nem de desatar as alparcas de suas sandálias. Alparcas, cadarços das suas sandálias. Então perceba que João Batista, que batizava com a água, ele falou o seguinte: João Batista, ele falou que o que vem, ou seja, Jesus, ele é mais forte do que ele. Mais forte. Se você vai lutar, você vai pegar o quê? Uma espada ou um canivete? Ai, eu vou pegar um canivete. Então você é um doente mental. Porque se você vai lutar e quer um canivete podendo pegar uma espada, você é um maluco. Você nasceu para ser maluco e eu não posso te ajudar. Porque essa é a vontade de Deus. E se você é maluco é porque você fez alguma coisa errada e Deus te fortaleceu dentro da sua loucura. Porque eu pegaria a espada. Porque a espada me defenderia melhor. Porque eu estou lutando pela minha própria vida. E eu quero que você pegue essa espada agora. Porque Deus está te dando a espada do Espírito. Efésios 6,17, Ele está te dando a palavra de Deus. E você tem usado o canivete da religião. Você vai continuar com o canivete da religião ou você vai aprender a lutar com a espada do Espírito? Então perceba, vou continuar. Então João mesmo disse que, o próprio João que batizava em águas, ele disse: o que vem é mais forte do que eu. Mateus capítulo 3, versículo 11. Em Marcos capítulo 1, versículo 7 e 8 ensina: eu não sou digno nem de desatar as alparcas da sandália desse cara que vai vir, porque esse cara é muito mais forte que eu. O que eu faço não é nada se comparado ao que ele vai fazer.
E esse cara que viria era Jesus Cristo. E vou continuar. Lucas 3,16 ensina a mesma coisa. A mesma coisa. E perceba que Mateus 3,11 é tão interessante porque ele diz que o que vem é mais forte do que eu, porque ele te batizará com fogo e com o Espírito Santo, e não com água. Gente, o que tem de crente tomando banho de piscina é uma festa. Eu conheço histórias bizarras, que é engraçado. Tava frio, né? Um dia frio. Um colega meu falou, olha, eu ia me batizar hoje, gente, mas hoje choveu muito, tava muito frio, então o pastor cancelou o batismo. Aí eu falei assim, cara, mas olha só, você não ia se batizar? Não é uma coisa importantíssima? Aí porque tava frio você não entrou na água? Não, mas aí a gente vai ver, né, cara, que é muito frio, né? A gente tem risco de pegar resfriado, alguma coisa. Aí o pastor cancelou, né? Porque ele sentiu o mover de Deus no coração dele. Gente, pelo amor de Deus, que pastor mentiroso. Que coisa ridícula, gente. Essas pessoas entram na piscina, tomam um banho, saem da piscina, voltam para os mesmos pecados, mesma imoralidade, palavrão na boca, mentira, fofoca, volta pior ainda. Volta pior ainda. Por isso que Deus falou que essas pessoas são dignas, são 2 vezes mais merecedoras do inferno do que o ímpio que está na rua e não conhece a palavra de Deus. O religioso ele é 2 vezes mais merecedor do inferno. Não foi eu que disse isso, foi o próprio Jesus Cristo. Então você tem contato com a palavra de Deus, mas não ouve a palavra de Deus, você só ouve aquilo que está no seu coração. Você usa a palavra de Deus para defender os desejos do seu coração, quando na verdade a palavra de Deus ensina que enganoso é o coração. Não confie no seu coração. Porque quando nós confiamos no nosso coração, nós nos afastamos da palavra de Deus. E se nós usamos as palavras de Deus para defender os desejos do nosso coração, então nós estamos nos enganando. Nós estamos recebendo o evangelho do comodismo. O evangelho que se adapta à minha vida de pecados. Um evangelho que se adapta a mim. Não eu me adapto ao evangelho, mas o evangelho se adapta a mim. E esse é o maior erro. O maior erro que o ser humano pode cometer. Porque se o João Batista, ele falou que maior e mais forte é aquele que virá depois de mim, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Fogo, gente, fogo. Quem é que toca no fogo? Ninguém. O diabo chora quando vê um servo de Deus cheio do fogo do Espírito Santo. Porque ele vai tentar tocar, não vai conseguir, vai se queimar. Porque o diabo vai arder aonde? No fogo do inferno. As pessoas acham que o inferno é algo que Deus deu para o diabo e disse, olha, toma aqui, diabo, isso aqui é para você atormentar os que não me obedeceram. Grande mentira. O diabo quer que você vá sofrer o que ele sofrerá. O diabo não vai ficar te tentando no inferno, não. O diabo vai sofrer tanto quanto você. Por isso ele quer te levar junto com ele. Porque ele não quer que você se salve, porque ele não foi salvo. Você está entendendo isso? Então o fogo é algo que incomoda o diabo. É algo que ele sabe que ele vai perecer. Ele vai arder no fogo do inferno. Então Deus nos batiza com fogo, com o Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo. Não por meio de homens, porque isso foi no tempo de João Batista. Isso foi antes do rasgar do véu. E aí quando Cristo morreu, quando ele disse lá em João 19, 28, 30, que está consumado, ele morreu. Ele rendeu o Espírito dele e se consumou o plano salvífico de Deus. Então pronto, Jesus morreu e agora ele assentou sobre a direita de Deus. Ele subiu aos céus e está à direita de Deus. E o Espírito Santo dele desceu. O Espírito, gente, imagina... Eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou tentar ser didático para você entender. Nós temos essa carne aqui, certo? Então eu sou uma carne. Eu sou um ser humano igual a você. Mas dentro da gente tem um Espírito. Dentro da gente tem um Espírito. Ou seja, você é 2 pessoas. Você tem a sua carne e você tem o seu espírito. Então, ou você vive conforme os desejos da carne, ou você vive conforme os desejos do espírito. Quer você queira, quer não, você tem que entender que há um espírito dentro de você, mesmo que você não veja. Esse espírito pode ser maligno, para te fortalecer na carne, ou pode ser o Espírito Santo de Deus, para te fortalecer no espírito.
Então muitos de vocês não entendem isso, acho que é até importante falar isso para vocês numa pregação específica. Então perceba que Jesus falou que o Espírito Santo descerá e nos batizará com fogo. E esse fogo é que vai destruir as obras do inferno. Porque o Espírito Santo de Deus ele é poderoso. Ou você acha que o Espírito Santo de Deus não é o suficiente para te batizar, para te defender do diabo? Se você prefere tomar banho de piscina com os crentes, um cara de terno e gravata dizendo: "Ai, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que o obreiro Renan ele estará batizado." Porque o cara deu um mergulho na piscina. Mas o cara não se arrependeu dos pecados. O cara continua vivendo a mesma vida miserável, a mesma vida mentirosa, continua devendo dinheiro com roupa dos outros em casa. Sabe que a roupa não é dele e não devolve. Sabe que a roupa não é dela e não devolve. Faz a unha 3 vezes por semana, faz o cabelo 2 vezes por semana, faz chapinha todo dia. Mas não lê um versículo da Bíblia, não faz uma oração, não ajuda o pobre. Só quer saber de riqueza. Só quer saber de fazer amigo com quem tem dinheiro. Ah, essa pessoa tem dinheiro, então você é amigo daquela pessoa. Ah, fulaninha é muito pobre? Ah, não vou andar com fulano não, mó vergonha andar com aquele pobretão ali. Então perceba que o coração do crente é assim. É um coração imundo, podre, mesmo ele tendo mergulhado nas águas. Porque eu vou pra praia, gente. Eu vou pra praia e nem por isso eu me acho batizado pelas águas. Mas se você acha que você dá um mergulhinho e que isso é suficiente para que você seja batizado, então isso é uma loucura sua. Eu quero te dizer que a palavra de Deus não ensina isso. E não acabou não, querido. A palavra de Deus ela fala muito mais sobre isso. Porque Efésios 4, no versículo 5, ensina que só há um batismo. Um batismo, gente. Ele diz que só há um batismo. Um Senhor, só há uma fé. Um Senhor, um só batismo. Então se João disse que o que vem para batizar a partir de agora é mais forte do que ele, e que ele batizará com o Espírito Santo e fogo, isso significa que não há necessidade de batismo das águas. Porque se houvesse necessidade de batismo das águas, não haveria necessidade do batismo do Espírito Santo. Porque se a palavra de Deus ensina que só há um batismo, gente. Ela não falou que há 2 batismos, falou que há um só. E João reconheceu que o batismo dele não é tão eficaz como o batismo do Espírito Santo de Deus. Então perceba, em Efésios 4, versículo 5, há um só batismo, que é o batismo que Jesus disse que faria, que João reconheceu que seria melhor que o dele, muito mais poderoso que o dele. Que João ele se colocou numa inferioridade tão grande que ele disse: "Eu não sou digno nem de desatar as alparcas da sandália desse cara que vai batizar vocês, que é Jesus Cristo." Deixa eu tomar meu cafezinho aqui, peraí. Então perceba que o próprio João, ele reconheceu que o batismo de Jesus é o verdadeiro batismo. Torna a repetir, só há um batismo. Se você mergulhou nas águas e achou que você foi convertido, sinto muito, porque tem igreja evangélica que inclusive não aceita que você tenha sido batizado em outra denominação. Ah, você foi batizado aonde? Ah, eu fui batizado na Assembleia. Não, querido, aqui é presbiteriana. Aqui você não pode ser batizado. Aqui você terá que ser batizado conosco. Então você terá que dar dízimo por 1 ano, ser membro da igreja. Enfim. E aí o cara tira mais dinheiro seu. E você querendo servir a Deus e o cara não quer deixar você servir a Deus, entendeu? Então perceba que a religião é uma grande seita diabólica. Seja ela Assembleia, Igreja Universal da Renda que Deu, quer dizer, da renda de Deus não, é do Reino de Deus, né? Igreja Universal do Reino de Deus, Presbiteriana, Batista, não interessa. Não interessa, todas elas defendem o erro. E vou continuar pregando mais uma palavra para você, porque Lucas 12:49 ensina que Jesus disse que veio lançar fogo sobre a terra. E ainda falou assim: "Quisera eu que essa terra já estivesse ardendo." Ou seja, se João disse que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e de fogo, e Lucas disse que Jesus veio para lançar o fogo sobre a terra, e quisera ele que essa terra já estivesse ardendo, isso significa o seguinte. Gente, se vocês estiverem com dúvidas, fala nos comentários, tá?
Eu quero que vocês participem. Se tem alguém ouvindo agora, a gente está constando aqui, tem muita gente ouvindo. Então eu peço que vocês participem para que vocês mostrem as dúvidas de vocês para que a gente possa estar pregando. Entendeu? Porque o objetivo da gente é levar a palavra de Deus. Muitos evangélicos, religiosos, que são servos do diabo, eles se levantarão contra essa pregação e começarão a dizer que temos que ir à igreja, temos que dizimar, temos que ter um pastor, entendeu? Eles falam sempre a mesma coisa. Por quê? Porque eles vão defender o erro. Então eu ainda não li os comentários, eu não sei nada, não sei se vocês estão participando, não sei se o pessoal está me xingando. Eu não me incomodo com nada disso, eu quero que vocês participem. Os que xingam a gente e não concordam, a gente não vai nem tentar evangelizar. Por quê? Porque a gente está pregando a palavra de Deus aqui pra caramba, e essas pessoas elas podem estar negando a palavra. Então quem é de Deus, escuta o que é de Deus. Quem não é, nega. Satanás negou a palavra de Deus. Jesus aceitou. Então se você nega, você é filho do diabo. Você pode ser filho do diabo, eu não me incomodo, você é livre. Você quer crer no diabo? Creia. Quer seguir no erro? Siga. Mas você não ficará nessa página, porque eu vou te banir e eu não tenho nenhum interesse em vender a verdade para vocês. Eu não tenho interesse nenhum de agradar vocês. Meu interesse é de agradar a Deus, como ensina Gálatas capítulo 1. Então, continuando. Então, Jesus disse que veio lançar fogo sobre a terra, ou seja, ele veio batizar as pessoas. Ele veio batizar a igreja dele, porque a igreja dele é viva. Nós somos a igreja viva de Deus, que constrói o templo de Jerusalém, as pedras edificadas sobre Pedro, a igreja de Cristo foi alicerçada sobre Pedro. Então perceba que a igreja de Deus é viva, porque Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3. Então quando você vê Lucas 12:49, você vê que Lucas 12:49, ele diz exatamente aquilo que diz em João 15:16, em Lucas 3:16, em Mateus 3:11, porque ele veio lançar o fogo sobre a terra, ou seja, ele veio batizar os verdadeiros com fogo e Espírito Santo. A palavra de Deus ensina em João 10 que quem não entra pela porta, porque é salteador, ele pulou o muro e é ladrão. Porque a porta da salvação está aberta para os escolhidos de Deus que querem de fato servir a Deus. Para aqueles que querem buscar o Senhor em espírito e em verdade. Por isso que ele fala em espírito e em verdade. Porque quando ele vê a verdade no seu coração, ele te batiza com o Espírito Santo. Ele não te batiza com água. Porque ele veio para lançar o fogo sobre a terra. Ou seja, ele veio batizar os verdadeiros. E os mentirosos, eles sempre continuarão nessa enganação aí de ir para a igreja, mergulhar na piscina e viver no pecado. Eles mergulham na piscina e acham que são santos. Mergulham na piscina e acham que aceitou Jesus. Quando na verdade a gente viu que nós não podemos aceitar Jesus. É porque é Jesus que nos escolheu. Se você diz que Jesus, eu aceitei Jesus, pronto, já era. Está no erro. Você não conhece a Cristo. Você não conhece a Cristo, eu te asseguro isso. Se você diz que você aceitou Jesus, você não conhece a Cristo. Porque Ele que escolheu a gente. Lembra o que aconteceu em Isaías capítulo 6? Quando a brasa de fogo do altar de Deus desceu e o anjo trouxe. O anjo pegou a brasa de fogo do altar e tocou os lábios do rapaz e purificou os lábios do rapaz de todo pecado. Então perceba que ele não foi para a igreja, perceba que ele não foi batizado nas águas, perceba que o batismo ele veio do alto. O anjo trouxe a brasa de fogo, de novo fogo, hein, gente? Fogo do altar, e tocou os lábios do rapaz. E o rapaz converteu, e a boca dele começou a glorificar a Deus. E ele disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ou seja, Senhor, eu estou aqui. Me purifica. Me usa. Gente, essa palavra, ela certamente causará conflito. Por quê? Porque é uma palavra da verdade. E Satanás ele se incomoda com a verdade. Então a maior prova de que nós somos servos de Cristo é quando nós vemos no comentário algumas pessoas se contrapondo à palavra de Deus. Algumas pessoas com oposição à palavra de Deus. A gente sabe que essas pessoas elas são mortas. Porque está escrito na palavra de Deus, no apóstolo Paulo, que nós somos cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte para os que perecem, para os que são mentirosos. Então muitas pessoas estão sentindo que estão condenadas a ouvir essa palavra.
Então você que mergulha na igreja, você que mergulha aí na sua piscina, você está condenado. Ao menos que você se arrependa dos seus pecados e passe a viver a palavra de Deus. Porque o trono da graça, ele está aberto para todos. Mas se você quiser insistir na mentira da religião, na mentira de seguir um pastor, de ter um pastor, de ser batizado, você está se enganando. Seu coração é sujo, podre, cheio de cobiça, inveja, mentira, fofoca, maledicência, pornografia, glutonaria, homossexualidade, pensamentos carnais. Você é adúltero, adúltera, vaidosa, quer saber tirar foto, receber curtida, vida inútil. Você não faz nada para o reino, não ajuda o pobre, não ajuda o necessitado. Então, essas pessoas são as pessoas que foram batizadas nas águas das igrejas. São pessoas que não conhecem a Deus. Então, querido, só quero deixar claro o seguinte. Mesmo que você tenha sido batizado nas igrejas, quero que você se arrependa dos seus pecados e que você esqueça esse batismo falso. Para que você comece a adorar o Senhor em espírito e em verdade e que você receba o Espírito Santo de Deus e o fogo de Deus dentro do seu coração. E que esse fogo possa te batizar e que você verdadeiramente possa servir a Cristo com todo o seu coração. Queridos, participem, comentem. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem. Porque essa pregação, por exemplo, ela foi fruto de uma dúvida. As pessoas participaram e nós fizemos essa pregação agora. Então ela não foi premeditada. Eu não estudei ontem, eu não estudei mês passado para pregar hoje. Preguei agora porque vocês suscitaram essa dúvida há poucos minutos atrás e nós pregamos. Então é assim, se vocês participarem e tiverem dúvidas, lembre-se que vocês podem contar conosco e abram sempre as suas Bíblias para conferir aquilo que eu disse, tá, gente? Porque embora eu possa parecer eloquente, eu possa parecer conhecedor da palavra, eu poderia estar enganando vocês. Eu não quero que vocês sejam enganados. Eu quero que vocês sejam como os bereanos, que abriam a Bíblia para ver se aquilo que estava sendo dito realmente estava na palavra de Deus. E quando eles viam que estava na palavra de Deus, aí eles acreditavam. Porque maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Ou seja, eu sou um homem, eu não quero que você apenas confie naquilo que eu estou dizendo, mas eu quero que você abra a sua Bíblia e que você confirme o que eu estou dizendo, para que você possa ver que o que eu falei para você realmente veio da parte de Deus. Porque é necessário que o homem fale, porque se não houver quem pregue, como essas pessoas irão crer no Evangelho? Então eu sou um homem de Deus, um atalaia de Deus que foi levantado para pregar a verdade, mas eu não quero escravizar vocês dentro do meu conhecimento. Eu quero mostrar a vocês que o conhecimento está aberto a todos nós. Basta que você abra sua Bíblia, leia, confira e creia, porque assim você estará salvando a você e a sua casa, você estará trazendo o Senhor Jesus para dentro do seu coração, para dentro da sua vida e afastando todas as obras do inferno da sua vida e da vida da sua família. E é isso que eu quero aqui, por meio da palavra de Deus. Eu peço que Deus abençoe o coração de vocês com toda a verdade, que tudo que foi dito aqui entre no seu coração e faça o seu coração ser cortado, faça o seu coração sangrar para que você se arrependa dos seus pecados e passe a crer no Evangelho e mude a sua vida a partir de agora. Porque você tem sofrido muito, mas eu acredito que, por meio da sua fé na palavra de Deus, o Senhor Jesus está mudando a sua vida nessa manhã. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.